Tudo Podcast, o seu podcast oficial. E aí, André, tá começando novamente o Pode Tudo. Ó, que loucura, menino, com convidados maravilhosos. Maravilhoso, ó. @Pode Tudo, _ podcast, _ oficial. E repete, fiquei confuso. @Pode Tudo, _ podcast, _ oficial, porque nós somos o quê? Nós somos maravilhosos. Oficial. Nós somos oficiais. Nós somos oficiais. @Rafael Raposo Ator. @eu, André Gabé. E hoje, André, você tá preparado pra olhar pra lente da verdade? Ah, não sei, não tenho roupa pra... Já olhei, né? Depois tem que falar sobre isso. Olha, mas eu não tenho nem roupa pra isso. Ah, mas olha direitinho, olha gostoso, porque o nosso convidado é da verdade, entendeu? Ele olha pra lente da verdade e fala tudo, porque pode tudo aqui. Acho uma coisa filosófica, acho uma coisa inovadora, acho uma coisa que vai mexer junto com a gente sem ser uma crise de gases. Porque nosso convidado é ator, diretor, bailarino, performer, diretor de teatro, sim, produtor, sim, um cara estupendo. Quem é? Nós temos a honra de receber no podcast Pode Tudo... Quem? Eduardo Martínez! Eduardo Martínez, querido. Falsos. Ah, meu querido! Ah, meu querido! Vocês são falsos. Sim, uma cobra. Mentira, maravilhoso. Bem-vindo, querido. Obrigado, Ai, obrigado. bom, obrigado por dividir com a gente a sua história, que são Imagina, muitas. maravilhoso. É muita coisa, né? É muito underline também, né? Também vi muito. Underline, Eu fiquei underline, confusíssimo. Não, porque Alguém sabe, você sabe o que é underline? É o tracinho de baixo. se eu fosse Isso. você, eu falaria novamente o nosso arroba. Vai, arroba do Pode Tudo. Pode tudo, Underline podcast, _ oficial. Eu gosto assim. É, eu acho- ó, tá vendo? Eu queria primeiro começar a falar que o Eduardo foi uma das pessoas que sempre me deram oportunidades na vida, como ator. Que sempre acreditaram em mim. Então, assim, queria falar que quando eu comecei a pensar no Pode Tudo, eu pensei no Eduardo como um primeiro convidado. Ah, bonitinho. E assim, é muito difícil, porque na vida a gente tem que ter oportunidades. E as oportunidades que eu tive, conto com o André, que foi meu professor, e o Eduardo, que foi meu professor também, na Mas você arte teve porque você atuar. mereceu, porque você é talentoso. Inclusive, eu tenho aqui, já posso cobrar. Ele escreveu 2 filmes pra mim, não me entregou. E escreveu 2 peças, ele não me entregou. Ih. Ou seja, todas as oportunidades que eu dei pra ele cagou e não deu pra mim. Olha, Aqui olha, pode já, tudo. olha só, já tá Escreveu pego no 2 filmes vacilo. maravilhosos e não me entregou. Ou seja, eu não Meu tenho. Deus do céu, será que ele entregou Duas como outra peças. pessoa? E 2 peças. Meu Deus, É será que porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, aí eu não consigo Meu Deus, concluir as coisas. ele mandou por aí Fontoura. Então, já que... Verdade, contou, né? Então você que sabe isso tudo, você agora tem que fazer essa tua... Você tem que limpar teu nome. Nos apresente, Eduardo. Tem que limpar teu nome. Tu limpa teu nome. Nos apresente, Eduardo, com a grandeza que ele merece agora. Eduardo já fez. Eu não vou saber fazer, porque é tanta coisa. Ok. Então eu queria que você nos ajudasse a construir tua bio. A bio. Não, eu comecei a fazer teatro no colégio, Tá. educação. Por isso que a educação é uma das coisas mais importantes que tem. Mas não essa educação de sentar à mesa, de comer, de comprar Cayenne e mostrar que essa gente chata. O que é da Cayenne? internet. Cayenne é um Porsche maravilhoso que as Muito chique, as tal né? influencers, digital influencers estão comprando, falando, olha, eu comprei minha Cayenne. O que você está fazendo é uma cagada, porque você cria uma frustração em muita gente. Eu falo mesmo, vira um pouco Clodovil. Eu comecei a fazer teatro no colégio primário, tinha que recitar uma poesia antes de começar e cantava o hino nacional, e eu sempre levantava o braço e me achava o máximo. Depois eu entrava naqueles rinques de patinação de Ibirapuera em São Paulo, eu sou paulista, e as pessoas estavam aplaudindo, eu achava que sempre que era pra mim. Eu ficava emocionadíssimo. Mas não era pra você? Não, lógico que não. Com 7 anos de idade, entrando com a família toda, todo mundo, um pela lá da minha mãe e do meu pai, vão me aplaudir, por quê? Ué, gente, sei lá, agora eu fiquei... gente, será que Mas eu essa achava eu me lembro dessa sensação. Aí, depois eu fui estudar no Colégio Estadual Saldanha, que tinha matéria de teatro e reprovava. Que legal. Nossa! E aí uma tia minha, casada com o irmão do meu pai, ela foi fazer um tratamento psiquiátrico, eu fui visitar ela no sanatório, aquilo me mexeu muito. E eu me lembro que eu escrevi uma peça que a gente ganhou, a melhor peça, chamada O Dia dos Loucos, onde a Cláudia Alencar, que tinha 18 anos, era minha professora no ginásio, do Colégio Estadual Oswaldo Aranha. Aí a gente mudou para o Rio,
Meu pai trabalhava na CESP, depois foi convidado para ser superintendente financeiro da Itaipu, entrei no tablado, em seguida já fiz a primeira peça, Bruxinha que era boa, Calupe Gigliotti, irmão de Chico Anísio. Sim. E aí saiu o DRT, a profissão. E meu DRT é 904, Gente, da você... primeira folha. Meu Deus, De época, gente, de vamos. época. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa, só que com 19 anos já, eu... Porque eu, assim, paulista, eu fiz uma aposta com meu pai que eu passaria em física, que eu fiquei em Independência, e eu passei com 9,5, não sei como até hoje, mas Meu eu Deus, entendi a matéria e maravilhoso. ganhei um Legal. carro. Então eu tinha carro, eu estava no tablado, eu dançava, eu era metido, eu fazia coisa, e aí eu sofri um pouco de rejeição. Então eu comecei a me produzir, a produzir as minhas histórias, porque eu acho que um anjo falou, olha, se você não fizer, você vai estar fora do mercado de trabalho. E como foi esse início? Porque na família, imagino que hoje em dia é legal, é artista, influencer, mas antigamente era atriz puta. Aliás, eu detesto ator? essa história, eu detesto a história de influência, porque como é que eu posso te influenciar com um batom que eu uso se eu não sei a cor da sua Gente. boca? Não, O que eu dá. tenho são referências. Quando você é uma referência Claro. para mim de ser humano, ou de maquiador, ou de ator, é uma Você coisa. segue, Agora, claro. o que coisa desse digital influencer, para mim, desculpa, eu não estou julgando, eu não sou dono da verdade, mas eu acho uma grande cagada, Ah, eu julgo. porque você Você julga? porque lógico. você acaba induzindo a uma pessoa ser frustrada. Encaixar numa roupa que às vezes não E cabe. quando você tem um caso na família, como eu tive, de uma tentativa de suicídio, você percebe o perigo que isso é. Sim, Então, assim, o digital influencer, a pessoa vai lá no digital e ela está sendo paga para usar este óculos. Ela não gosta desse óculos. Ela está fazendo isso por dinheiro. Dinheiro. Isso não pode se influenciar. Isso, na verdade, para mim, chama-se... quando você tem uma referência, como eu sempre tive na vida, que é o Marco Nanini, o Marco Nanini, para mim, é uma referência de pessoa. É uma outra Porque coisa, ele porque tem ela te uma vida constrói. particular, tranquila, ele faz as coisas dele. O primeiro monólogo que eu vi, O Homem na Lua, eu quase enlouqueci. Eu saí do Teatro dos Quatro, eu não conseguia falar. Foi aí que eu resolvi fazer o meu primeiro monólogo. Eu falei, não, por que não? Ai, mas é muito cedo. Não existe essas datas e essas coisas. Isso tudo foi inventado para quê? Para que você não faça. Para que você Né? Pra esteja que você dentro não de um tenha. esquema. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui muito metido. Eu me envolvi com gente muito esquisita. É verdade. E tá repetindo o erro aqui agora, Tá aqui com a gente nesse momento. Ou seja, Com muda, não sabe o porque medo vocês que... são... Não, porque eu falei, estou falando dele, é claro que vocês sabem que eu estava brincando da história, mas ele escreveu um filme que é um deslumbramento. A gente leu durante a pandemia, fizemos umas 8 leituras, quase produzimos, mas ele é um talento para escrever. olha, gente, me dá um papel, eu quero cinema. Mas é verdade. Eu quero cinema, eu quero fazer uma coisa E aí, Zé o que Mota. acontece? A gente vai fazendo essas coisas, a gente vai... Eu nunca tive problema de fazer. Como a gente começa? Começando. Claro. A gente não precisa de milhões para fazer uma história. Teatro todo com cortinas pretas, você com figurino preto e adereço, você monta uma peça como eu montei com a Suzy Rego até o Casamento Não Separe. A gente está há 7 anos em cartaz, vai e volta, e é um sucesso. Por quê? O que pega na história é aquilo que você vai tocar a pessoa, é o cognitivo da pessoa. Claro. Sim. E isso eu percebi muito quando em 2012 eu sofri um grande assalto. Ai, meu E Deus. fui fazer terapia cognitiva. Porque começou a me ajudar a pensar no comportamento das pessoas. Uhum. Então não adianta você fazer uma peça. Eu vou fazer o nome de uma peça de Shakespeare. Hamlet. Hamlet. Porque eu quero fazer o Hamlet. Qual é a história desse Hamlet? O que ele tem a ver com hoje? Sim. Para que alguém se identifique. Sim. Pela falta de educação, pela falta de apoio à cultura e pela ignorância das pessoas, ignorância sem o pejorativo. A pessoa fala, eu não vou assistir esse Hamlet, não sabe falar, porque não tem informação. Sim. O que é diferente em Londres, quando as crianças vão para o teatro assistir Shakespeare, foi um cara que escreveu peças muito cotidianas e muito fáceis de entendimento. Só que aqui
na verdade, não estou falando todos, mas muita gente montou pelo resultado. E teatro pelo resultado não funciona. O teatro funciona do momento que eu consigo te atingir no palco. Você tem que pensar nessa coisa de conexão, né? Porque E aí o que acontece? Porque se eu consigo falar do nosso comportamento fazendo Hamlet, Sim. você vai falar, sim. Eu sempre falo, e eu falei muito isso, na verdade, agora que eu ganhei o Prêmio Bi Ferreira, o teatro, a pessoa que vai no teatro, é uma coisa que ela não tem escapatória. Você está fechado num lugar todo preto, e você tem um palco, você tem luz. Aquilo faz a pessoa pensar e refletir. Sim. E é disso que o poder tem medo. Seja o poder qual for. Você desvenda. De pessoas que pensam desvendar a e de ignorância. pessoas que refletem. Desvendar a ignorância. Só uma pausa aqui, gente, porque me deu uma burrice aqui no momento da pausa de Shakespeare, mas eu lembro de várias peças de Shakespeare. Rei Lear, Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Macbeth, que eu fiquei parecendo a viúva, que eu fiquei burríssimo. Eu fiquei, gente, a pessoa não sabe nada de Shakespeare, eu sei. Pelo amor de Deus. Ele fez a brincadeirinha do... Eu falei, meu Deus, cadê? Não veio nada de Shakespeare na minha cabeça, veio tudo, meu Deus. Olha, mas eu lembrei. Agora uma pergunta pros dois até, assim, Ai, que eu delícia. falei de pessoas que acreditam na gente, na nossa caminhada, no nosso ser artístico, e o Eduardo foi um cara que acreditou em mim. Quem foram as pessoas que acreditaram no seu ator, no seu artista, em você também, André? Quem são essas pessoas? Ninguém. Não tem. Ninguém acredita. A pequena vendedora de fósforo. Ó, isso ganha Big Brother, hein? Não, vou fazer. Mas é verdade, gente, porque assim, todos os meus amigos fizeram muita televisão. Todos os meus amigos viraram diretores. Sim. Os amigos que eu ajudei carro. E foi negócio de play. E ó, a pessoa Plim, solicita já estão chamando. pra Foi televisão, sinal, foi né? sinal. Globo, chama ele. Confirmou. O barulhinho confirmou. Todas as pessoas meus amigos que tiveram programas na TV Globo, solaram programas, fizeram peças, fizeram filmes, fizeram roteiros. O Marcelo Sabac foi um cara que acreditou em mim. Ele Então, me dirigiu no primeiro primeiro monólogo com 40 anos. Claro. Né? Eu comecei com 16. Ó, Demorou Vamos ver quantos anos mas de é aquela carreira. coisa que Quantos anos você de falou. carreira? 45, dia 3 de abril agora. Então esse programa é em homenagem aos 45 anos de carreira do Eduardo Martini. E assim, mas isso também não eu acho que não tem que acreditar. Não, né? mas tem pessoas Quando que você vê acreditam sim, para. Não, Tem. Marcelo Sabac. Sabac. Bom. Não. Vai. Vou falar nomes. Vai. Vivi. Alfânio. Não, mas isso agora de agora. Tem pessoas. Não, peraí. falando de construção, de o que eu começo. entendi é o seguinte: você está nos 2 primeiros anos de carreira. Sim. 3, 4, 5. Chico Anísio. Eu também Chico entendi. Anísio. Amor, já Já no depois. Chico 15º. Anísio. Mas Chico Entendi. Já no Anísio. 15º. Eu tô Entendi, falando tô que assim, entendendo. é importante. Eu tô fazendo uma história entendendo. agora em São Paulo, no teatro que eu administro, que eu sou gestor, que é o Teatro Qual que é o União teatro? Cultural. Teatro União Cultural, que eu vou fazer uma coisa chamada capacitação. Que Eu vou pegar maravilha, hein? pessoas, alunos, seja lá Uhum. de que idade, de que sexo, de que cor, de etnia, do cacete a 4, que essa coisa é muito chato. Eu vou pegar todo mundo e vou falar, querido, você não é bom ator, mas você é um excelente figurinista. Espetacular. Você é um excelente operador de som, você é um E aí fazer com que essas pessoas se descubram dentro da aula de teatro, vou montar um espetáculo, que eu quero fazer o Bem Amado com eles, que maravilha. onde eles vão fazer todas as coisas para que eles se vejam no palco e para que os Claro. pais vejam, porque é muito importante. Hoje em dia eu entendo, né? O meu pai, ele não foi contra, ele tinha pavor de eu passar a necessidade, porque a vida do ator, a vida Necessidade da pessoa de que grana. faz arte, sim, necessidade porque ele tinha... Meu pai Claro, foi tinha um homem grana. muito simples, nasceu na Moca, São Paulo, que é um bairro bem classe média baixa, É uma delícia. fez 5 faculdades, trabalhava pra caramba, ficou longe da gente muito tempo, mas deu uma educação muito pão, queijo ali na história, você entendeu? Ele tinha pânico da gente não ter dinheiro, da gente não ter nada. Então, lá atrás, em 1976, 77, era esse o cognitivo das pessoas. Hoje em dia, o pai empurra a criança para fazer qualquer coisa sem saber que a criança tem talento. Eu fui jurado do Gente Inocente, a gente via as mães brigando com os meninos que não Eu não tava nem aí pra aquilo. passavam. Que não tinha aquilo E assim,
às vezes a mãe também frustrada, isso não é um erro, isso é um comportamento. Que se as pessoas tivessem atenção na educação, né? Se tivesse atenção no ensino, porque educação você tem em casa, ensino você tem com o professor. Claro. Né? Se a gente tivesse mudança nas leis, se a gente tivesse mudança na política em relação a, não é partido, é cabeça. Né? Existe um teatro da prefeitura, ele tem que ser o melhor, porque é o nosso dinheiro, não é o dinheiro de ninguém que está ali. Existe um teatro público, é o nosso dinheiro que está lá. Então, a obrigação de quem está lá. É por isso que não adianta, não é todo ator, ou todo diretor, ou todo bailarino, ou todo coreógrafo que sabe cuidar de um empreendimento chamado teatro. Não é. Não é porque você é um ator que você pode cuidar. Sabe assim? Então, assim, você tem que entender. Nós somos um produto, né? Um produto bom, que não tem receita de sucesso. Mas eu tenho que oferecer o melhor para você. Quando você entrar, eu tenho que ter uma bilheteira simpática, eu tenho que ter um lugar limpo, eu tenho que ter o teatro pintado, eu tenho que ter plantas no teatro, eu tenho que ter água, eu tenho que ter banheiro, papel higiênico, papel toalha. Tá anotando, né? Eu tô na verdade, anotando o time code da hora do programa aqui pra mandar pra minha equipe. Minha equipe quer saber tudo. Eu acho a parte planta, a parte planta é muito importante. A equipe tá ali anotando, entendeu? Tá anotando porque eu falo ali. Isso o dia inteiro. Mas não é isso. Mas é gente, o cheiro, o odor. Assim, sabe o que acontece, é uma experiência você ir numa casa cultural. Você não muda uma história do dia para noite porque as pessoas não sabem se elas podem fazer. Porque quando vê uma coisa do governo, é um medo de você errar. E a pessoa... Eu vou fazendo coisas, eu ressuscitei uma cafeteria. O chão tá todo furadinho, porque refizeram uma sala, as pessoas que estavam lá, e eu tirei todos os vidros, todas as coisas, e botei uma cafeteria que não é perfeita. Mas você acha que eu não fiquei com o cu na mão de fazer? Fiquei, porque eu falei, e agora? Claro. Eu peguei um mármore, construí umas coisinhas, é linda a cafeteria. Botei toalha de chita, com xadrez, com floridos, tem exposição de arte no coiso, já vendi quadros de pessoas, né? Então, assim, e eu não tenho nem faxineira no teatro, eu limpo o banheiro. Xixi, cocô, mods, fralda geriátrica, as velhas não senta, porque a senhora não senta. Vai fazer fora, sai pra tudo quanto é lado, gente. É verdade. O André, vamos fazer uma condução sobre... Vamos falar uma coisa. Vamos direcionar esse discurso. Semana passada foi uma senhora no banheiro, virou a chavinha, não conseguia desvirar. Foi uma outra, deu um ombro, empurrou a mulher pra dentro da privada, quebrou a fechadura, a mulher bateu na privada, a privada andou, saiu água, 9h30 da manhã, 10 horas do Dia das Mães, tava eu limpando a cagada senhora... no banheiro. Gente, as pessoas têm que... Chama o ser humano. A senhora pode abrir a porta pra mim? Uma senhorinha. Eu acho que é importante ter essa... Mas a senhorinha não ia morrer. Ela podia até beber água da privada, tava lá. Mas não, entendeu? Era a só questão chamar. não é a senhorinha. É que a outra arrombou a porta. É ter uma paciência. É que a gente sabe que esse momento de ficar trancado no banheiro é difícil. Pânico. É difícil. Você vai com essa ratazana de dentro d'água e morre. Não tem. Você tá falando com a pessoa a rede de esgoto, não tem, não. Amado, você não vai falar sobre a rede de esgoto. Você não vai dizer que não tem rato na rede de esgoto. Você não veio falar do meu banheiro. O banheiro lá de casa é limpo e saiu um rato lá, rindo. Minha mãe se mijou toda. Porque o rato quase mordeu o negócio dela. Gente, pelo amor de Deus, é que a gente se junta e fica falando bobagem, todo mundo fica rindo, a gente exagera porque a gente é ator. Mas na verdade, mas assim. Tem sim, a sociedade as histórias, né? Eu não consigo entender no Rio de Janeiro por que o Vila Lobos até hoje não foi reconstruído. Eu não posso comentar sobre coisas. Não, Amoreco, eu acho que a gente tem que. Não é julgar. É porque é o seguinte, difícil. Amado, quando o dinheiro não sai do bolso, você é o prefeito. O dinheiro não sai do seu bolso, sai da onde? Sai de uma história que esse dinheiro é para isso. Isso, claro. Lógico. É orçamento para aquilo. É um mistério pra gente também, a gente não entende também não. Eu tô no Glaucio Gil lá e eu vejo as pessoas limpando, cuidando, fazendo de tudo. Só que os passados destruíram aquele teatro, porque a segunda peça que eu fiz, eu, Natália Timber, Maria Fernanda, Osmar Prado, foi lá no Glaucio Gil.
E o Glaucio Gil não era o que é hoje. 85, 6? Desculpa, eu não estou julgando. Eu estou Não, mas é mostrando uma exatamente, a gente realidade. vive sobre Por quê? isso. Ai, fulano de tal é maravilhoso. Quem diz que fulano de tal sabe cuidar Do de... teatro. É, exatamente, Gestão é outra lógico, coisa. é outra Gestão coisa. não é... É a mesma coisa Na gestão você tem de pilares. podcast. Desculpa. Ah. Não é qualquer pessoa que pode fazer. Porque, caraca, você precisa ter o mínimo de... Vocês têm uma responsabilidade social muito grande. Sim. Lógico. Porque E se temos vocês medo também. viram um sucesso... Não precisa, o medo é o contrário da fé. Ah, é? O medo é o contrário da fé. Você não pode ter medo. Se você tem fé no que você está fazendo, você não pode ter total. medo. Então, pronto. Meu pai e filho, não um pouco. Então, que é doutor, não tapa na cara. Pá! Mas, o que acontece? Existem coisas, posicionamentos, e quando você tem um microfone e uma câmera, que você tem que pensar muito o que você vai falar, porque você pode, sim, machucar uma pessoa, Claro. ferir uma pessoa, fazer uma história. Você lógico. entendeu? Então, hoje em dia, onde as pessoas entendem o que elas querem entender, é muito complicado. Porque você fala coisas... Eu não estou pichando ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu estou falando de uma realidade. Essa caneca é amarela e preta. Então, Eu posso não gostar. Mas vamos falar logo sobre isso, então. É. Porque hoje em dia tem essa coisa dessa polêmica que atores não podem fazer mulher ou trans. Tem essa polêmica. Tá errado. Então, Desculpa. qual que é a sua opinião? Porque você A sempre minha fez opinião é o mulher, seguinte, se você sempre resolve fez... ser... Ah. Pois é, por quê? Por causa de posicionamento, Rafael, desculpa. Assim, se você resolve ser uma mulher trans, Claro. certo? Sim. Qual é a minha obrigação como munícipe, como ser humano? Respeitar. Não, isso é o básico, para quem diz que vive em democracia. Sim. Aí eu vivo numa democracia. Se você resolve ser uma mulher trans, a minha obrigação como diretor e como produtor é te colocar num papel de mulher, não de trans, porque senão você está fazendo catarse. Isso a psiquiatria, a psicologia explica. Ponto. Então, assim, essa pessoa que é trans, ela é atriz ou ator? Ou ela quer fazer uma catarse para ela se mostrar para aquelas pessoas? Há que ter um respeito para essa vontade, não, para esse caminho que essas pessoas tomaram, que não tem que ter dúvida, não tem que ter um ponto de interrogação. A pessoa é livre para fazer aquilo que ela quer, se você vive numa democracia. Ele pode gostar de anel azul. Eu odeio anel azul, mas eu tenho o dever de respeitar o senhor André Luiz José HB, que tem o CPF 00000069, porque ele tem o direito de usar um anel. Sim. Eu posso não conviver com você, mas o meu dever como ser humano lógico. é te respeitar. E- E não te julgar. Eu não gosto do anel. Agora, o que acontece hoje em dia é que... Aí vem aquela história que a gente começou. Para eu ter likes, eu vou ser um haters, que é horrível essa palavra, odioso, odiento, Claro. para ganhar like. Para quê? Se você não tem conteúdo? Mas a gente voltar a essa questão do ator trans, eu acho que tem uma coisa que Não, tem... o ator trans... do ator, não, ele é né? ator. Então, mas, assim, exatamente isso. mas o a que gente vem tem que primeiro? voltar. Então é isso que eu tenho, essa questão. Porque tem que se voltar essa atenção à função do teatro, a origem do teatro, o que é o teatro. E a origem desse ser humano que resolveu ser... É um homem que resolveu ser mulher. sim. E ele é ator. Porque não tem pessoas maravilhosas, mulheres, eu chamo Sim. de mulher, Sim. não é trans, é mulher. Pra mim é mulher. Exatamente, Porque ela se definiu... eu não sei como é que ele... Não sou eu que vou falar. Aquela mulher não tem deputada, não tem Sim. escrivã, não tem atriz, não tem... Acabou. Porque eu acho que essa A trans... Fábia é uma atriz em São Paulo. Sim. Pra mim, ela é uma atriz. Não tem essa história. O que acontece, que eu acho, amado, é o seguinte: a gente pegou um bolo, dividiu esse bolo. E aí cada um ficou com um pedaço a gente... O que você compra? Um bolo inteiro ou você compra um pedacinho de bolo? Depende, né? Depende, assim. Eu acho o que é mais acontece, fácil... mas aí o que acontece é que vem outro ponto. Eu tô jogando várias coisas. Ninguém aprende alemão em um dia. Tá, então estamos, na verdade, num processo de entendimento mas qual também é esse da... Acho que as processo? vozes Qual são é novos, esse né? processo? Qual é essa história? Vem da educação. Eu vivi a minha infância de 5 anos que eu mudei para a Rua Frei Gaspar, em São Paulo, com uma família, eu tenho até vergonha de falar, mas uma família alemã, uma negra e uma japonesa.
não entra na minha cabeça uma coisa chamada preconceito. Eu não conecto, eu não consigo entender, eu não consigo mensurar, entender, aceitar, olhar, eu não consigo entender o que você faz na cama, o que me interessa. Eu só fico sempre com essa questão da questão artística. Porque, por exemplo, vamos lá. Uma artista, ela é uma mulher trans, ela é uma mulher trans. Ela vai fazer um personagem feminino, mas ela pode fazer também, de acordo com o teatro, com a sua proposta, um personagem masculino. Sim! Porque o teatro é isso. A interpretação eu ganhei é o prêmio isso. fazendo o Filho da Mãe. Que eu achei uma atriz. Eu queria fazer o Filho da Mãe, o texto da Regiana Antonini. Eu procurei uma atriz para fazer a mãe. Quando eu li esse texto, eu acabei de chorar. Não consegui achar uma atriz. Eu fiz o papel da mãe. Chamei um menino para fazer o papel. Foi muito mais difícil achar um ator viril do que eu fazer o papel feminino. Você quer saber? E aí o que acontece? Achei, ganhamos. Eu ganhei prêmio de melhor ator e melhor espetáculo, que eu dirigi, produzi, fiz tudo. Então, assim, o teatro, no palco, você pode... O to play, que é... Já que é tanta coisa, você pode brincar, você pode ser periquito, papagaio, árvore. Eu faço um cara com Alzheimer agora, eu faço o Clodovil. Então acho... Então, assim, por que uma pessoa, se ele é da arte, ele ou ela, você tem que, antes de qualquer coisa, respeitar o ser humano. Sim. Mas tem uma função que é a função o que é o teatro? Eu já fui um deus indiano, gente. Olha como é que eu sou. Fui um deus indiano. E aí? Eu não poderia fazer nunca. Gente, é teatro. Tá parecendo que o concreto não tá mais existe na um deus frente do indiano. lúdico. Não vai ter um deus indiano pra interpretar um deus indiano. Não vai ter. Não vai ter. Mas por que você não pode fazer? Lógico que eu posso. É claro que pode fazer. Que eu posso. Mas tem essa polêmica hoje bem... A polêmica é de quem não faz nada, Rafael. A polêmica é de quem não banca, de quem não sobe. Exatamente. Porque assim, eu sofri uma história numa palestra que eu fui dar de um menino que reclamava que não tinha sido protagonista da TV Globo, que não tinha desse dente para trás. Era baixo e feio. Fica um pouquinho difícil. Então, amor, eu nunca fiz protagonista na TV Globo. E sou branco, e sou loiro. Eu queria fazer. Nunca fiz, mas qual é o seu lugar no mundo? Qual é o seu lugar na entender história? onde você se encaixa. Qual é o seu lugar? Não adianta você... Eu não posso fazer um galã. Não cabe, não entra. A gente tem noção. Eu posso fazer o anti-galã. Agora, em personagens lúdicos... Mas por que televisão? Por que você não vai fazer no teatro? Porque... É que são outras... A pessoa quer uma outra coisa. Ela quer um outro resultado. Então, né? mas aí que tá. O que é ator? O que é eu quero se aparecer? O que é eu quero fazer catarse? É óbvio que sim. Agora, tudo começa, no meu ponto de vista, da onde eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que é respeitar o ser humano. Sim. Que é a palavra democracia? Você vive numa democracia? Eu vivo, mas eu julgo fulano, então você não vive na democracia. Porque se você não respeita o que o outro quer, você não precisa conviver, mas você precisa respeitar. Lógico. E aí, quando você tem respeito, tudo melhora. Sabe quando melhora? Sabe coisas assim que eu percebo num trânsito, quando o cara te dá uma fechada e faz assim, desculpa, você fala, beleza. Isso pra mim é o começo da palavra perdão e do começo da palavra respeito. Porque vai saber se esse cara tá com pressa, se a mãe dele tá morrendo, se ele tá se cagando no carro, se a filha tá passando mal, se ele tá passando mal pra ir pra um hospital. Nem todo mundo faz as coisas de propósito. Sabe? Eu não tô aqui bancando de bonzinho porque eu ralei muito na minha vida pra aprender onde eu tô e você sabe disso. Porque eu não aceitava, eu era um explosivo, mas eu comecei a entender um pouco as pessoas. Quando eu sofri um grande assalto, que eu fui fazer terapia cognitiva, que eu comecei a entender de comportamento, eu vi que por um peido eu não morri. Porque o cara atirou em mim, a bala não pegou. Eu vi uma coisinha assim, ó, azulzinha assim, ó, desse tamanho aqui, de um dedo fazer assim, tim, na sua direção. E aí não pegou, não aconteceu. Isso muda. E aí você gente. fala, opa, minha história mudou toda. E eu ainda tenho muito que aprender. Mas muito, muito, muito. Eu só tenho pena é que cada vez mais
essa falsa noção de sucesso, de fama, está caindo para um lugar que eu não sei se tem salvação. A não ser que as grandes referências, como, por exemplo, a Ivete não parou um show porque tinha um cara brigando. Sim. Porque aí você fala, pra que brigar no carnaval se é um lugar que você vai para se divertir? Sim. Não conecta, André. Uma coisa que você falou aí muitas vezes, família. Família. E aí, você não tem seu pai hoje, mas tem sua mãe ainda. Né? Graças a Deus, vai perdurar muito tempo aqui com a gente. Não, a gente não sabe. É inevitável morrer. Mas... É inevitável morrer. Qual é o problema? Não pode ter medo de uma coisa que é inevitável. Não, mas... Gente, eu tenho pavor. Eu passei agora o Dia das Mães, gente. Então vamos passar esse domingo agora, gente. Você, assim... Dia das Mães é todo dia. Não, tudo bem, mas enfim. Que é uma data comercial. Isso que não cabe mais hoje em dia. Não cabe mais hoje em dia. Data comercial, Dia das Mães todo dia. Você foi pra sua mãe. Eu sei, mas o que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Te deixa lelelé. Você... Comprava um presente pra mim, mamãe. Oi, mamãe. Você fez grandes e faz grandes personagens femininos. Sim. Seu pai te viu como mulher? Muitas vezes. E como é que foi isso pra você? Você teve vergonha? As gargalhadas. Mas você não teve vergonha? Não. Como foi se vestir a primeira vez? Eu tenho vergonha. Se vestir a primeira vez de mulher. Não. Porque eu nunca... Conta isso. Eu nunca... E quem são essas mulheres que você faz? São da sua vida ou são inspirações do seu lado feminino? É tudo. Eu sou muito tímido, apesar de não parecer, mas tímido aonde, gente? Eu estou de choque agora. Eu estou em estado de choque nesse momento. Isso aqui, ó, essa coisa assim, ó, com essa sobrancelha, com esse olho esbugalhado, as pessoas achavam besta, mas eu tinha vergonha de falar. E te achou porque também. Eu sempre, a minha família é muito bonita. E todo mundo falava assim, você saiu da mesma barriga que a sua irmã, que é linda? E eu era pequeno, sofri muito com isso. Então eu sempre fui muito retraído. Hoje em dia eu falo muito porque eu acho que eu posso dar uma pequena contribuição para alguém refletir sobre um assunto, concordar ou não comigo. Claro. Entendeu? Mas família é uma prova, na verdade, que você tem para você poder ajeitar muita coisa na sua história. Acho eu, né? Eu tenho 4 irmãos, uma pessoa que tem muito irmão. Muito irmão. Né? Muito irmão. Eu tive um pai e uma mãe que nunca se meteram na nossa vida. Que ótimo. Nunca abriram uma carteira, uma bolsa, Minha mãe falava, vai pegar dinheiro. Tem uma droguinha aqui. Vai pegar dinheiro, você tem que pegar maconha. dinheiro para você sumir e resolver a sua vida. Porque se eu roubar pouco, vai apanhar. Isso aí. Maravilhosa. Então, assim, eu tenho 3 ou 4 lembranças de que o meu irmão pegava a camiseta que eu usava e eu queria, ele não coisou. 3 ou 4. Nunca ninguém abriu bolsa de ninguém. Minha mãe, até hoje, 83 anos, toma café com gasolina, porque liga para saber se pode ir em casa. Liga, oi, posso ir na sua casa? Você está ocupado? Você pode falar, meu filho, se você pegar... Mas é uma pessoa elegante, né? Uma pessoa, não é elegante, amor, é uma pessoa que respeita a intimidade dos outros. É da onde vem a história. Qual é o problema da pessoa ser LGBT, gostar de homem ou gostar de mulher? E seus pais tiveram problema com isso? Você ser LGBT, nunca falaram nada, eles não se metem nisso, não tem história. Lá em casa é o respeito. Mas como foi isso? Você, mãe, tudo bem? Eu gosto de homens. Não falei nada disso porque eu não preciso falar. Não teve um papo, não teve uma... Mãe não pra ninguém. Não? Já olhava e falava, é bichona. Não tem essa parte você pode cortar porque ele tá ridículo. Não, pode. Essa hora que você fala assim, ó. Dá uma tesourada. Essa hora que você pega aquela tua tesourinha maravilhosa e fala, realmente a gente não precisa. Eu vou até começar de novo. Então. Porque não tem necessidade. Mas a gente não pode ser referência para as pessoas. Eu sei, mas nunca teve um papo ou algum lugar. Nunca teve preconceito dentro de casa. Não. Que ótimo. Não, porque a gente era muito unido de pequeno. A gente era muito pequeno. A gente era muito pequeno. E essas famílias, a gente se juntava para fazer festa junina na rua.
A convivência entre meu pai, o seu Savada, o seu Walter, que era o alemão, o Indalés, era tudo muito normal para todo mundo. Para mim, eu criei um esquema de deixar aquilo na nuvem da ignorância. Porque eu não sabia como é que seria, em que ponto eles entrariam para se meter na minha vida com isso. Então eu estabeleci uma maluquice que eu viveria uma sexualidade no plano das ideias. Então eles não se meteram, que foi melhor para mim. Mas, foi amor, melhor será que mim. isso é a tua visão, mas será que eles não tiveram respeito por você? Para não se meter? Porque às vezes o respeito pode aparecer, fulano de tal me ignora. Não. Olha, eles simplesmente não Eles tentaram, mas assim, de vez em quando, transversalmente, assim, você sentia uma flechadinha. E como eu sempre fui muito reativo, eu falei assim, pra não criar um incêndio aqui, não é matar minha família inteira depois ir ao cinema, eu vou fazer de maluco. Aí eu ficava... Gente, eu acho que era a melhor coisa. Próxima pergunta. Puxei a próxima pergunta. Mataria o cinema. O que eu tô olhando pra cima, achando que eu também olhei pra cima. Você teve muitos amigos e tem muitos amigos na vida. Teve e tem. Hoje em dia, muito pouco. Muito pouco. Eu tenho muitos conhecidos, muitos colegas. Tô quase xixi na calça do nervoso aqui do Tem saudade de algum amigo? Não. De alguma relação? Não. Não? Não. Hoje em dia, depois da constelação familiar que eu fiz com uma mulher que é uma deusa chamada Lacise Beth, você consegue entender muita coisa. Muita coisa na vida. Tipo que as pessoas passam, as pessoas vêm na sua vida para uma coisa, umas vêm para ficar. Eu te conheço há... Canadá tinha 99, né? São quase 25 anos. Sim. Você ficou. Tem gente que foi. E a gente não pode segurar, porque as pessoas vêm para fazer uma história com você. Tem pessoas que vão ficar muito tempo, tem pessoas que não vão ficar, tem pessoas que chegam depois, tem pessoas... E é só a gente não catalogar. Não. Eu vou vivendo conforme as coisas vão acontecendo, conforme as pessoas vão chegando pra mim. Mas você tem saudade? Eu tenho saudade de alguns amigos que às vezes eu brigo, perco. Eu sinto saudade de Não, eu sinto saudade de uma época, assim. Eu tive pessoas que eu ajudei muito, e que quando descobriram que a gente estava no mesmo patamar, inclusive de receber uma herança, me sacanearam. Mas isso fica eu quero nomes. Não, eu também estabeleci, tenho muita saudade, mas quando eu estabeleci que aquelas pessoas, elas tinham que ter ido embora, esse entendimento ele é muito curativo. Porque se eu venho na sua vida para uma função, quando você descobre que eu estava lá num momento difícil, num momento muito bom, é maravilhoso. É igual você ganhar um prêmio. Você ganha um prêmio, você vira uma coqueluche daquela noite. Tô adorando, tô me dando todas as pontes para as perguntas. Me fala sobre o prêmio que você ganhou, o prêmio Bibi Ferreira de melhor ator. Chorei muito. E como é que é hoje, né, na altura da sua carreira, aos 45 anos, todo esse reconhecimento? Porque você, antigamente era Eduardo, comediante. Teve esse momento. Teve o Eduardo, ator engraçado. Teve o ator que teve que se provar como um ator também que faz drama. Porque não é só ator. Ator que também faz drama. E hoje você é um ator que é convidado para fazer leituras no Sesc, com Hélio Cícero, com atores que são de pesquisa. Você hoje está no lugar das comédias, de filmes de comédia, etc e tal. Está fazendo Clodovil, que te trouxe agora um reconhecimento. A gente vai ter pausa para falar de Clodovil, que eu preciso, como estou vendo no roteiro. Depois vamos eu quero falar sobre ele. Então, vamos entrar sobre Clodovil. E aí, Clodovil que chega na sua vida para te trazer toda essa herança artística que você já tem e que agora está podendo demonstrar mais. Como é que foi para você viver esse momento e tá tendo esse reconhecimento? Sim. Não foi nada planejado. Você começa todo dia uma história, você não recomeça. Claro. Né? Então, hoje, quinta-feira, eu vou fazer para você lembrar de mim, é todo dia um começo. Uhum. Não dá para você se firmar num prêmio, numa coisa. É por isso que tem muita frustração. Eu fiz a novela Deus Nos Acuda com a Dercy. Eu queria que você fizesse uma matéria comigo. Que novela? Porque as pessoas não têm essa... Entendeu? Então, pessoas que se fiam no passado. O passado com a internet hoje, ele virou 5 segundos. Uma farinha.
5 segundos, Então, na verdade, é por isso que eu falo das influências. Das referências, não das influências. Entendeu? Porque influência... Se eu vendo uma marca de óculos e ele me pagar para vender outra, eu vou fazer. Porque as pessoas fazem as coisas por dinheiro. Mas o Clô não fazia por dinheiro, não. O Clô não fazia nada por dinheiro. Ele fazia porque queria. Eu estou falando eu fiz Clodovil porque eu quis. Eu fiz um segundo Clodovil porque eu não sou refém de ninguém e eu fiz o Clodovil e agora com música ao vivo. Eu não cantava, agora eu canto 4 músicas. Eu já tenho mais uma peça para fazer. O Rei de Ramos consegui agora os direitos autorais para fazer o Rei de Ramos, que eu vou fazer com essa galera que eu quero fazer capacitação. Eu vou vivendo a vida, não tem como... Agora, é óbvio, você ser reconhecido, né? Paulo Cursino fez uma crítica linda agora do Pra Você Lembrar de Mim, que eu faço um personagem de muita dramaticidade, um cara um jovem com Alzheimer precoce. Também consegui entender um pouco a passagem do meu pai, né? As pessoas vêm muito emocionadas falar, choram, se emocionam, e a peça é realmente um sucesso. Ele ficou 8 minutos no SPTV, porque é informação. Isso que eu acho também um dos caminhos do teatro. Sim. Que é essa história. Agora, fazer para aparecer, fazer para chocar, fazer para... Eu, Edu, não gosto. Eu, Edu, não vou assistir. Mas deixa eu perguntar a você essa questão do Clodovil. Fala. Como é que é? Lógico, você é um profissional, você não é porque você fez... Julieta, que você vai se debruçar por tudo que é bancada que você vir pela frente, né? A gente sabe disso. Mas como é que é, assim, pra você, a construção de um personagem que toca em tanto ponto polêmico, que tinha uma coisa tão, assim, tão peculiar, que, né, que é uma referência de tanta coisa. O Clodovil é muito único, muito específico. Como é que é o processo que lida com questões assim que são muito polêmicas, que são muito... que ele é a voz de muita gente, mas ele também é uma voz que muita gente gostaria de calar, inclusive nos meios LGBTQIA+, ele assim, é uma pessoa muito polêmica em tudo. Como é que é? O que você acha que você... para você entrar no Clodovil, para onde que você decidiu ir, aonde você decidiu não pisar? Nada. Como é que é essa construção desse personagem? Eu não julguei, nem critiquei e nem defendi. Eu faço o que ele é. Quando as pessoas falam essa história, vamos pegar uma história que é uma delicadeza, que é a história do LGBTQIA+. Há 30 anos atrás, as paradas gays em Paris e Nova York, na Holanda, eram completamente diferentes. Era outra coisa. Quando você chega no Brasil e você vê que uma parada gay vira uma putaria, quem tem a referência, ele fala, isso não me representa. Só que, claro, quem ganha dinheiro com a parada gay fica puto com uma pessoa com a importância dele, que fala assim, eu não estou defendendo o Clodovil, eu estou explicando para você as coisas que ele falava. Porque ele falava isso há 30 anos atrás. Entendeu? Então, ele fala coisas, por exemplo, e sabe por que saiu... O Ibrahim Suede colocou no jornal o Globo, eu lá sei quando, que ele estava com AIDS. Porque ele brincou com o Ibrahim Suede. Porque o Ibrahim colocou ele na coluna dos 10 mais e ele falou, nossa, um texto tão... Você quer casar comigo? Quer me namorar? E ele ficou puto. E aí colocou de sacanagem. E a vida dele transformou num inferno. Aí ele fala, sabe por quê que esse tipo de programa... Sabe por que esse tipo de notícia sai? Porque vocês consomem. Vocês adoram programas que fazem chacota com as pessoas. Vocês adoram programas que perseguem as pessoas. Só que essa perseguição também mata. Sim. E aí você fala o quê? Disso há 30, 40 anos atrás. Foi um dos caras que sofreu um dos primeiros bullying seríssimos disso. A imprensa, essa tal... Pera, deixa eu me lembrar do texto. Essa coisa de falar do tal grupo de risco é uma estratégia horrorosa para massacrar o homossexual. E HIV não é doença exclusiva de homossexual. Tem muito heterossexual. Então presta atenção. Isso as pessoas ficavam assim. Porque há 30 anos atrás
ele falava de uma maneira por causa das referências dele. Sim. Ele falou sobre Dona Beija no 8800, com Paulo Gracindo apresentando na TV Globo, ele ganhou uma fortuna. Claro, ele era um Ele é um conhecedor. homem inteligentérrimo. Agora, tinha coisas? Sim, tinha. O que eu quis falar, que agora eu vou responder a tua pergunta, eu quis falar da solidão dele. Eu quis falar do cognitivo, do comportamento dele, não das polêmicas, porque ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Exatamente. Eu conhecia, eu fui entrevistado no programa dele, foi muito engraçado, que ele tava muito nervoso, que ele fez um arroz de fungo com fungo e queimou. E queimou. Então ele tava assim, furioso porque tinha queimado o arroz, mas ele ao mesmo tempo, ele falou assim, eu gosto muito de você, eu quero hoje ficar muito calmo. Que legal. Então ele tava furioso porque o arroz queimou. Mas André, por quê? Porque Na é minha visão, perfeccionista. não, meu amor. Ele foi rejeitado de pai biológico e de pai e mãe biológico e de pai e mãe adotivo. Aham. Ah, também? Então, sim. Então o que acontece? No meu ponto de vista, se eu sei quem você é, que você teve um sucesso, que você teve uma coisa, eu vou me fazer mais que você para você me reconhecer. Se ele não sabia quem você era, como que ele pode queimar um arroz, que é uma coisa natural da vida, se o André vem no meu programa? Ele foi super carinhoso o tempo inteiro. Mas você entende? Totalmente. Então, assim, como é que é o passado dessa pessoa? Como é que é a história dessa pessoa? Como é que é a vida dela? Assim, como é que as pessoas falam, Eduardo, você... Muita gente me julga, você não para. Pô, vocês querem que eu pare? Você acha que eu vou ficar melhor se eu não fizer teatro? Vocês acham que eu vou ficar bem, ficar em casa? Vocês acham que eu vou ficar feliz não fazendo cultura, não fazendo arte? Você não para. Meu Deus, como é que você aguenta? Ué, gente, tem gente que trabalha de 7 da manhã às 8 da noite, pega 3 trem, 2 carros, um burro, uma charrete para chegar em casa. Eu não vou aguentar com a sorte que Deus me deu? Então, assim, essa o que me move para fazer teatro. Que legal. O filme dele, ele escreveu um pai que transa com uma mulher. O filme que ele escreveu, um pedacinho só. Aquele filme escreveu para mim. O filme. E é a coisa mais linda que tem, porque quantas histórias acontecem? É uma drag queen e uma novinha. Mais antiga, a mais novinha. Tem uma confusão, uma briga, uma história. Uma faz mais sucesso que a outra é mais cafona, mais cinquentona, mais não sei o que lá. E aí o menino droga, ele amarra, ele joga ele numa banheira de um lugar afastado, raspa todo o cabelo comprido que tem, porque você foi meu pai, você transou com a minha mãe e ele vai odeia o cheiro da sua mãe, aquilo foi uma noite só. Olha, eu quero ver esse filme, do canal E spoiler. o menino se mata. E acabou, só contou a história do filme. Então você não vai ver esse filme, porque Eduardo acabou de contar o filme todo. Deixa eu só contar o final do Não, quero contar. Que no final ele falou assim, na entrevista, eu não vou me despedir, de você, porque eu não gosto de despedidas. Ele não se despediu. Ele falou, avisou assim, não vamos despedir. Aí fez tudo direitinho, terminou o programa, ele foi sobre e foi embora. Pra mim, eu fui fazer Quem Tem Medo de Itália Falsa no programa dele, fui várias vezes no programa. Fui fazer o programa Itália Fausta, e aí eu tava com o Alexandre, que era um cara bonitão, que fazia o ponto e tal. Nossa, ele falou, não, você vai tomar chá comigo. Aí pegou a colher, botou o saquinho do chá, e quando você enrola e aperta, o restinho do chá pinga, tira, me ensinou a fazer tal, bereré, bereré. Primeira pergunta. Meu amor, é seu namorado? Eu falei, não, Clodovil, é meu amigo. A gente não namora inimigo, bobo. Só que eu caguei de rir. Lógico. O Alexandre não. Pelo amor de Deus. Ele falou, mas por que tá nervoso dessa maneira? Pelo amor de Deus. E assim, ele tinha uma coisa do deboche e do querer ser melhor. Claro, ele feriu muita gente. Acho que sim, mas, por exemplo, eu e o Zé Augusto fizemos a junção dele de novo da Galisteu e dele, dentro da casa da Galisteu. A gente levou. Eu falei, ele vem, e o Zé levou. Então ele foi ver uma peça minha e pintou de Ubatuba pra coisa, ele pintou uma aquarela pra mim. Que legal. Olha que lindo. No carro. Então, assim, como todo ser humano, vai de A a Z. Eu resolvi fazer de A
a Z+. Eu faço tudo que ele... Eu falo tudo, o que tá ali, o que foi verdade. Tem coisas que eu não sei por que eu falo. É uma coisa louquíssima. Ele tinha uma coisa de espiritualidade, deve ter sido até isso também. Mas é de matar. Tem coisas que eu falo e tem coisas que as pessoas... eu tenho 3 passagens. Uma, no primeiro Clodovil, eu descia e entregava uma flor e um creme. Porque eu falava assim, olha, eu tenho um creme rejuvenescedor, porque vocês sabem que vocês estão precisando. E as pessoas cagavam de rir. Eu deixava com uma flor e dava para uma pessoa. Eu sempre ia primeira, segunda, terceira cadeira, né? Para poder ficar ali, subir no palco de novo, para me dar microfonia, para me cagar todo. E aí comecei a subir a escada do meu teatro. Subi 3 degraus e entreguei a flor para uma mulher que estava assim, linda, loira. Era uma travesti, uma mulher, que cuidou dele nos últimos 5 anos. Olha, que espetáculo. Na terceira cadeira da parte daqui. Não contente com isso, desci e fui sendo levado... Fui indo. Não vou levado, senão vai parecer que tá recebendo, não recebo nada. Não vou nem nada. Trabalho corporal. E aí... dei as flores para uma japonesa de 80 e cacetada anos que fez a segunda coleção dele em 1982. Olha. Não contente com isso, fui dar uma flor para a mulher do marceneiro que fez o ateliê dele e do Denner. Nossa, desse dia. Tô falando sério. No mesmo dia. Acredito plenamente. Não, assim, 3 coisas que aconteceram. Acredito piamente. E aí a minha vida mudou muito, porque, de verdade, André e Rafa, as coisas que eu falo ficam muito na minha cabeça. Ficam muito na minha cabeça. Sabe? Claro. Aí quando você vê, por exemplo, você vê um programa ruim, você vê um podcast ruim, você vê gente falar que eu fui chupar os bagos do outro, uma informação usando um horário. Mas eu já vi isso. Eu já vi. Aí você vê um horário que desperdiça, em vez de levar uma coisa bacana, gente, aqui leva o nada. O nada não pode. Cria na pessoa o nada. O nada. Sim. E aí, como é que você quer que a sociedade melhore e que te respeite e que tenha trabalho para todo mundo? Foi o que eu falei. Mas a internet tem um pouco disso, de levar muita coisa por nada. E aí tem um momento nosso aqui agora que a gente comenta algumas matérias da internet. Você deve estar ouvindo, vai rápido que ele tá falando pra caralho. No dele foi. No meu teve não. Eu conheço. Oi, diretor. Então tá bom. Olha, a primeira matéria é a seguinte da internet. Pesquisa mostra que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios. Oi? Que ótimo. Acho maravilhoso que as pessoas não se achem feias. Gente, isso é mentira. É mentira. Eu me acho horroroso. Juro, eu me acho lindo. Graças a Deus. Sério? Eu me acho. Que bom. Eu não sou padrão. Não é o que o Insta fala, né? Porque todos... Eu adoro essa pose. Okay. Pode pegar. Tá pegando aí? Tá. Assim. O quê? Vai lá pra perto. Eu não consigo entender o que é isso! Eu não consigo entender! Eu não consigo entender! Mas quem fotografou? E a gente tem uma coisinha assim, ó. E às vezes eu tem uma coisinha que botar no... Eu não consigo entender. É com blusa ou sem blusa, gente? Não, gente. E tem uma coisa que é pior, que é assim. Que agora são os homens, principalmente os gordinhos, eles fazem assim, ó. Você não consegue tirar foto. Tira foto minha. É sempre assim, ó. Eu quero sofrer assim. Com cara de espremedor de laranja, né? Parece que tá com um limão, tá aqui. E aí, quando chegar perto, é o tempo. Eu não consigo entender. O filtro eu tenho medo. O filtro tem medo. O filtro tem medo. O que é isso? Isso é tesão. A pessoa fica, tão bonitinho, com a carinha de Sharpei, todo espremido. O que é isso? Deixa eu ver, faz. Eu tenho que faz de novo. Assim. É cara de urso que eles fazem. E a vida a boquinha meio aberta, meio de AVC. A pessoa... Falar nisso, AVC, olha isso que te puxou. Que é Deixa eu isso? ver. Não consigo enxergar, tô sem. Então leia a segunda matéria. Vai, leia. Roncar pode aumentar o risco do parceiro na cama ter um AVC. Peraí, roncar pode aumentar o risco do parceiro na cama ter um AVC. Mas por que o parceiro? E você não? Tá vendo como tá errado? Tá errado. Não, é o som, tem isso. A pessoa que tá ouvindo, ela tem um AVC? Porque é um som constante. Ele gera em você um AVC no cérebro.
Gente, É estudo, gente. Olha, realmente não sei nem o que dizer. É estudo. Ainda bem que eu durmo sozinho. É o só jornal pra- O Globo, a depende fonte, gente. Jornal O de quem- Globo. Não, o Globo Não, tá gente. tudo certo. Jornal É, O eu Globo. devo Ué, ter- o Ibrahim não fonte. falou isso no Jornal Globo? É. Ah, então. Ainda bem que se eu dormir acompanhado, então eu vou causar vários assassinatos, porque eu ronco igual uma vaca. Olha que isso, Ó, gente. Central News. Mundo influencer com a maior boca do mundo ganha 67 mil por post. Olha aquela boca, O que gente. ela faz? Ela some com as coisas dentro Agora da me boca? diz uma Sei coisa. lá, que Isso delícia. influencia O quê? o quê? Também Me não conta. entendo. A Que você... delícia. A foto dos gordinhos. Que boca é essa, gente? Pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, se eu tivesse a boca assim, eu ficaria até mais quietinho, ficaria na minha. Tentaria, assim, um anonimato. Porque, gente, o tanto E de depois outra apelido que é coisa, né? sofrer... Aí isso, na verdade, a pessoa vê, né? Vai tirar a chapa e vai começar a sorrir Gente. em qualquer lugar para tentar ganhar. A pessoa não faz Não isso, fazer, é. joga a chapa na parede, quebra, não consegue comer, passa mal, é internada com anemia e morre. Olha, tá vendo? Olha o caminho que Você eu criou, você Desenho. criou uma dramaturgia, assim, você foi pra Júpiter pra falar. Enfim, é porque pode tudo aqui, então. Ai, que boca, que nervosa aquela boca, É, a meu boca Deus. é, A boca. pode tudo pra ganhar dinheiro? Não, Não pode. não. Pode Você tudo pode- pra sobreviver de arte nesse país? Querido, é muito... Que no fundo é ganhar dinheiro. Eu acho que não. Eu acho que os extremos são ruins. É. Os extremos são absurdos. Quem é extremista em tudo, você não vê um outro lado. Né? Eu acho que arte, dinheiro são coisas... Dinheiro é resultado de um trabalho. Né? Tem gente que quer trabalho, tem gente que quer emprego. Por isso que tem gente que trabalha mal e o resultado é uma cagada e é uma Sim, história que é claro. ruim. É uma história, Sim. por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu não sei se pode, senão você Pode, corta, tá? pode. Que é o Pode, fala Rio tudo. Card Mais, que não funciona em nenhum lugar. Aí a pessoa fala, você pode passar o seu CPF? Pra quê? Eu postei isso no meu Instagram. Eu falei, querida, as máquinas do aeroporto de Ipanema, da Praça Zezerdelo Correia, não funcionam. Ah, você pode passar seu CPF? Pra quê? No Rio Card Mais o cartãozinho? Do metrô. Não E tem tá manutenção. funcionando. E agora falaram alguma coisa aqui, assim, não escutei, por direção, não escutei. Corta. Não escutei, Corta aí. fala. Pode cortar. falar tudo, pode falar. Pode cortar. Pode tudo. É que eu não entendi mesmo, Pra- não tô falando piada não entendi mesmo. Fala de novo, direção. Não, eles acharam que tinha um negócio aqui, mas não tem. Não tem. É pra você tirar a roupa, tem striptease? Não tem, o não ator tem. pornô depois, peraí, calma. Pode tudo pra se manter no casamento? Pode. Se você escolher, você tem combinado não sai liberdade. caro. Agora também, sempre tem os dois lados. Eu prefiro estar num casamento por amor, que é diferente de paixão, que é diferente de convivência, que é diferente de interesse, que é diferente de outra coisa. Agora pode, desde que você faça, pode. Agora, tudo que eu vi deu merda no final. Eu acho que Eu tô todos bem os- reflexivo hoje. O que eu tá falando, eu fico pensando. Não, porque eu acho que essa coisa, né, você pode tudo. Agora, isso não quer Sim, dizer que porque tudo tem vai ser um direito. resultado. Uma democracia é isso. É. Você É pode isso. fazer o que você quiser. E na Holanda, eu passei muito tempo na Holanda. Na Holanda você vê um cara aqui babando, vomitando de droga, um guarda em pé, e você não pode mexer nele porque ele tem o direito de se drogar e de morrer. Aham. É o direito dele. É. Então, assim, as pessoas passam, ai, coitado, não tem nada disso. Nada. Eu acho Nada que essa disso. coisa do casamento. Ah, desculpa, te cortei, fala. Não, é isso mesmo, cara. É porque eu acho que essa coisa do casamento, você pode fazer tudo o que você quiser, mas você tem que entender, dentro de uma realidade em que você é um adulto e outra pessoa também é um adulto, que o que você. Esses tudos que você decidiu fazer não significam que aquilo Eles vai... têm um resultado. E não significa que aquela outra pessoa vai também ser submetida a toda a sua vontade, porque, ai, meu Deus, eu me Mas, olha, sacrifiquei, eu acho não que dei a coisa de pra salvar o casamento, pra mim, isso é uma boia furada. dentro não Porque dá. quando já começa, já Não, tem nesse salvar, lugar. se já salvar foi. é porque tem uma coisa que tá morrendo. Exatamente, é uma coisa que tá Então morrendo sempre. para tudo, cada um vai se refazer, deu saudades, deu vontade, pensou melhor, volta. Salvar
Porque essa coisa pode Filho, tudo. coisa pode. que eu odeio, cara. Filho? Uma coisa que eu odeio é casal brigando e os filhos no meio. Juiz pra cá, juiz pra lá. Que cansaço, pode, que pode. não. trauma. Quer saber? Pra mim dá. Não, eu que fui filho Não tem mais o filho que de pais salvar. separados, Dá, prefiro pica. não comentar essa história. Aí não tem que esse salvar, momento, ó. não tem que salvar nisso. Mas, amor, é assim, a gente pode ter uma geração nova que Sim. vai ter filho. Você E não não, e deu que certo decidem com também seu não ter marido? filho também. Eles decidem Não, que é também não ter maravilhoso. filho. É outra coisa Eles também que a pessoa tem o pensam, direito de não querem ter. ter. Lógico. Então, assim, Não são obrigados a nada. mas você, eu acho que também é uma coisa que aí também é uma loucura. As coisas das leis, né? Então, as mulheres às vezes esperam 1 mês, 30 dias para ter uma medida protetiva que o cara dentro se estrima e mata. Não, exatamente. Com medida protetiva mata, imagina. Eu tenho um gente. processo na justiça há 26 anos. Menino, olha, eu tenho uma 6 que eu também tô. Para receber há 26 anos. 26 anos. Aí você vai falar de justiça, você vai falar de tudo. Então, assim, em vez dos nossos políticos todos, de todos os partidos, saírem do Brasil para resolver coisas fora, resolvam as coisas aqui de dentro. Que nós viveríamos. A gente é um povo maravilhoso, né? A gente é um país maravilhoso. Sim. A gente tem Temos tudo. muitas coisas maravilhosas. Só que os interesses externos de ego são tão mais Maiores. fortes do que aqui, que as coisas aqui... Aí você vê pessoas passando necessidade de doer. O SUS das cidades do interior não tem remédio. Não tem. Aí não é um SUS. É alguém, é um ser humano que está ali que pode modificar. Eu acho que nós podemos modificar. Sim, a gente tem Sabe, essa que função. Deus- Porque esse dinheiro tá em algum lugar. Que Deus abençoe muito essa equipe toda, porque vocês podem mudar muita coisa tendo esse espaço que vocês tiveram. Vocês podem mudar a cabeça das pessoas, vocês podem mudar o comportamento. Aham. Se você mudar o comportamento de uma pessoa a cada Já episódio já que você fazendo fizer, uma função. você já está cumprindo uma Claro. função maravilhosa, porque as pessoas não têm... Eu acho os programas de 5ª categoria. Programa que ensina a comer, tendo um país que está morrendo de fome, para mim, é uma furada, porque você vai ensinar uma carne. Eu uma vez estava fazendo uma dieta e eu estava em casa, assim, ó. Eu falei, seu babaca, você tá vendo uma criança cozinhar um filé mignon? É uma loucura. Um arroz para montanha, se você tá comendo que suco, desliga essa É, merda e vai desliga. andar. E aí que eu percebi o que isso pode gerar numa pessoa que não tem dinheiro para comer, o desespero de você olhar uma carne, porque aí eles focam, né? Faz aquela coisa da câmera. E assim, é momento para isso? Todo um layout. São várias delicadezas. Cara, que as pessoas aí têm que você tomar começa cuidado, a ver- Mas a postagem também, postagem de internet, você posta... Foi num restaurante, daí eu parei de fazer isso, eu postava. Aí você posta uma foto de um prato onde, sei lá, 90% do pessoal que acessa seu Instagram não tem Pois acesso mas olha, àquela comida. mas tudo Eu bem. não Mas posto tudo bem. mais. Pois é, mas olha Não que posto bacana mais. isso. Você, um cara de X anos, se tocou Eu de não que posto isso não é mais. bom. Eu não posto É mais. isso que pode acontecer, Não posto mais. dependendo do conteúdo que vocês levaram Posto um pras café, pessoas. um cafezinho assim, Não, que acho bonitinho, isso uma é outra xícara, coisa. uma fumacinha que tá Ó, friozinho. Rafa, você a postar sensação. saindo do Mas a mar, comida, barriga não- sarada, puta, não. eu consegui emagrecer, eu consegui ter minha... É tudo bacana, Eu mas posso. as pessoas usarem isso Comida não. pra prometer, né? Barriga sarada, vem, eu acho- vem, não vem, dá. barriga sarada em 30 dias, vem. Não tem, Essa porque tem gente que não tem experiência conformidade. Mesma coisa que todo mundo fala. Você me perguntou, eu vou voltar uma história. Por favor. Você faz mulher muito bem. Porque a mulher não anda assim. A mulher não fala dessa maneira. A mulher, a Cláudia Gimenez, tinha um corpo masculino. Aham. E era uma mulher deslumbrante. Ela era um pezão, né? A Isabel. Sim. Existem mulheres grandes. Não tem só mulher com cinturinho, bundão e É. peito duro. O ser humano que me interessa É complexo. para fazer uma história, complexo. entendeu? Gente, eu falei pra cacete. Mas é que bom, é bom pra falar. Que bom, A gente gente. agradece pode- muito. Já tá Pode mandando tudo. desligar? Não, Já pode tá tudo, tá mandando, incrível. sim. Não, pode tudo tá incrível. Gente, Hoje, nós estamos há 2 horas. Eita, Tá, mas é tá isso. 4h50 horas. Gente.
Não, Du, obrigado. Muito dividir com a obrigado. gente. Tinha muita coisa pra falar. Meu roteiro não foi falado a metade. Por que você tem roteiro? Pra segurar a nossa mente. Gente, Du, obrigado por dividir com a gente. Ó, gente, só queria falar assim, eu não sou o caga-regra, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho uma vontade gigantesca. Eu ajudei algumas ONGs há mais de 14, 15 anos e eu vi, não só eu, um monte de gente, mas o que uma porta aberta faz na vida da pessoa. Amém, Você é maravilhoso. É o que eu acredito. Eu é o vi. que eu acredito. Eu vi, tinha uma menina que era minha fã, É o que eu que era acredito. minha fã. Ela tá casada com um filho, com um marido e ela trabalhando. Que legal. Maravilha. Uma menina de uma ONG que não tinha pai nem mãe. Olha, Que legal. Sabe Não, assim? Aí ela, olha meu filhinho. Você fala, caraca, o que eu pude fazer, o pouco, né? É uma coisa que é maravilhosa, uma história sendo construída a partir de uma porta que foi E isso não me torna melhor do que ninguém, viu? Só me torna diferente. Eu acho que torna melhor Eu assim, mas acho que torna. eu acho que torna. Eu acho que tem que Não tem outra ficar... coisa ruim quando você põe a... mas tem um monte de gente que só tem coisa ruim, gente. Eu só tenho coisa boa, gente. boa, Pode tudo também só Eu tem coisa acho que boa. melhor, Porque é só. @pode tudo _, né? Setinha embaixo. Podcast _ setinha Você embaixo. quase esqueceu. Oficial. Você quase esqueceu. Quase esqueci. Pera aí. Pode tudo. _ Podcast. Oficial. Au. Você fala os nomes. Passou underline. Que é o que a memória consegue Eu captar. queria terminar hoje. Que é uma palavra só. É só, é um underline que eu tenho que repetir. Porque eu já tenho duas coisas, já não dá pra mim. Dá, não. Mentira, gente. Falei tudo Não dá pra mim, não. Ai, meu Deus. Ai, do obrigado. céu. Obrigado por a estar você, aqui meu com a amor. gente. Eu amo Eu ia vocês. pedir- Obrigado, querido. Muito Fofíssimo. obrigado. Eu pedi pra gente terminar hoje, você olhando pra lente da verdade, e Olha. terminando o programa como Clodovil terminaria um ensinamento sobre pode tudo ou pode nada. Ih, É trabalhar com mediunidade você. e interpretação. Pera, como é que é? É, complicado. Também assim. entendi. sobre Underline. pode tudo, underline, podcast, underline, oficial. Sobre pode tudo ou não pode nada. O que pode nessa vida? Então, com vocês, terminando aqui, finalizando o Pode Tudo com o Eduardo Martins, esse ator, essa pessoa incrível que eu amo de paixão. Maravilhoso. Vai, Clô. Meu amor, você pode de tudo desde que você tenha Deus no coração e que você sabe aquilo que você está fazendo. Porque o mundo gira. Toma cuidado. Até amanhã, se Deus quiser, Ele irá de querer. X, que maravilhoso. Maravilhoso. Pode tudo, pode podcast. 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 Pode tudo, 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 podcast. Pode tudo. Pode tudo, podcast, o seu podcast oficial.